Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E agora nós vamos falar de algo que te interessa, diretamente ligado à sua saúde, porque para uma vida saudável e equilibrada, é fundamental aliar a prática de atividades físicas com uma alimentação correta, que nos forneça todos os nutrientes necessários para o funcionamento adequado do organismo. E para falar sobre esse assunto importante e que certamente te atinge, recebemos a nutricionista esportiva Vanessa Medeiros Montovani. Vanessa, obrigado pela presença aqui no nosso programa. Uma honra estar aqui. Obrigada eu. Bom dia para todo mundo, né? Então, é muito importante sim a gente aliar, né, a atividade física. A pessoa começa uma prática de atividade física, né? Ela sai do sedentarismo para começar a praticar uma atividade física, que isso é muito importante hoje em dia, né? Para quem quer qualidade de vida tem que estar fazendo uma atividade física. Por exemplo, quando a pessoa lá, o nosso telespectador, a dona de casa, né, que agora está nos assistindo aí, ela está ali já preparando aquela comida, já está preparando o almoço para a turma, aí ela olha para si, pode ver que está um pouquinho além do peso, o maridão também está ali com aquela barriguinha bem saliente, e eles pensam assim, olha, eu vou começar a fazer caminhada, eu vou correr lá na avenida perto de casa e eu não vou comer nada, porque aí eu vou emagrecer, eu vou queimar tudo isso. Essa é uma maneira errada de se pensar, né? Muito errado, né? As pessoas realmente pensam que ficar sem comer emagrece. Ao contrário, né? Ficar sem comer vai engordar. Porque no caso, quando a gente fica sem comer, a gente libera certos hormônios que é muito prejudicial, né, no processo, né? Um dos hormônios tem até um nome bem esquisito, chama grelina. É o hormônio da fome, esse hormônio. Ele é responsável pela sobrevivência, né? Quando o corpo humano, ele é muito inteligente. Então, no fato, quando você deixa ele no processo de carência, né, alimentar, ele vai começar a trabalhar mais lento, e isso faz o metabolismo ficar lento, e isso vai armazenar gordura, né? Essa grelina, ela é responsável pela sobrevivência, e no ato da fome, aquela sensação de fome, de dor no estômago, ela vai diminuir o metabolismo, e com esse processo, quando a pessoa vai comer, armazena em forma de gordura para a sobrevivência. E além daquele fator também da saciedade também, né? Porque, não é, Vanessa? Porque aí a pessoa vai querer comer o mundo todo ali depois para matar a fome. Justamente. Quando a gente passa mais, o organismo, o metabolismo da gente funciona de 3 em 3 horas. Isso aí já é estudo comprovado cientificamente. Então, a partir do momento que a gente fica 3 horas a mais sem alimentar, na hora que a gente vai comer, o metabolismo vai estar mais lento e, como é inteligente demais, vai absorver e vai armazenar em forma de gordura, que são os adipócitos, que cada um tem uma predisposição genética para acumular em várias regiões, né? Flancos, abdômen, aí depende muito da predisposição genética. E aí o nosso telespectador que está interessado nesse assunto, por exemplo, ele vai praticar aí a caminhada. Já tem uma prescrição médica, já foi lá, já olhou, já comprou um material adequado, um tênis leve. Muito importante, tudo. Por exemplo, ao amanhecer, é o horário que ele tem para fazer, o que ele deve comer antes, o que deve ser o nível assim, de ingestão de calorias, carboidratos, antes por exemplo, de uma caminhada? Então, a alimentação, no caso, ela é um contexto diário, né? Não é só no pré-treino, durante o treino e pós-treino que é importante, né? Olha. Tanto é que a pessoa tem que estar bem assessorada, com consultoria nutricional, com um educador físico orientando que tipo de atividade física seria ideal para a pessoa. E uma nutricionista também. Com certeza, né? Também. Então, acompanhamento com o nutricionista é muito importante, porque é um contexto geral e tem vários fatores que depende disso, né? A predisposição hereditária, né? A predisposição genética, né? O tipo de modalidade que a pessoa vai exercer a atividade que ela vai praticar, né? Então, a quantidade de massa muscular, a quantidade de massa gorda, né? Quantidade de gordura, percentual de gordura interfere muito. Isso a gente faz um contexto geral da pessoa e é muito individual, né? Então, para cada pessoa, assim, o ideal é uma alimentação bem completa, né? No pré-treino, o certo seria comer carboidratos de baixo índice glicêmico, né, que são os bem fibra, né, com bastante fibra. Então isso aí a gente poderia pensar no que, assim, para a mesa,
da nossa dona de casa ali? Que tipo de alimentos seriam esses? Baixo índice glicêmico. Isso, um exemplo bem interessante de um alimento de baixo índice glicêmico, né, com bastante fibras. Os grãos integrais, em geral, ajudam muito. Pãozinho integral, pode ser. Isso. Um exemplo assim que poderia, né, 2 fatias de pão integral com uma pasta de amendoim, né, a pasta de amendoim é gordura boa, então tem que ser uma alimentação bem completa, entre a proteína, carboidrato de baixo índice glicêmico e as gorduras boas. Então isso aí já foi ali, vamos dizer, o café da manhã. Isso. Aí essa pessoa saiu, foi lá, praticou o seu exercício, a sua caminhada, a sua corrida. Óbvio, a gente nunca deixa de falar aqui da hidratação antes, durante, depois do dia inteiro, não é isso? Justamente. Aí ela volta, aí ela já voltou, já está cansada, transpirou bastante, exercitou ali. O que ela deve comer no pós-treino? Aí no pós-treino é o melhor horário de se comer um carboidrato, pode ser de baixo índice glicêmico no caso, né? No caso, nesse horário depois do pós-treino, aí entra proteína, né? Proteína magra, de boa qualidade também, e o carboidrato. E seria legal carboidrato e proteína sempre 3:1, né? 3 de carboidrato e uma na quantidade assim proporcional. Isso é feito um cálculo, né, individual para cada pessoa também. Então aí vai levar em consideração sua estrutura física, isso. Composição corporal, né? A composição corporal é bem estudada individualmente, né? E é tipo de modalidade, né? A hidratação durante o treino é muito importante, né? No caso dos praticantes de atividade física que ficam num período maior de 1 hora, é interessante também estar repondo o glicogênio, né? Porque no caso depleta. E nesse processo começa a perder massa muscular. É um outro processo que é muito interessante. Tem gente que vai para a academia e fica no exagero, passa mais de 2 horas na academia, né? Ou então na corrida. E não tem nenhuma reposição alimentar também, aí ele está perdendo ao invés de ganhar. E justamente, no caso a carência de alguns nutrientes, a pessoa começa a ficar com carência de nutriente, é pior do que quando a pessoa estava sem fazer atividade física. Então o processo conciliar alimentação e atividade física é essencial. Tanto é até na oxidação, a gente começa a oxidar mais, a gente envelhece mais. Então o aporte nutricional é essencial. Tem que ser observado. Agora, Vanessa, a gente pensar aí, por exemplo, dentro desse contexto, aliando a atividade física à alimentação, e quando, por exemplo, essa pessoa ela está fazendo uso de algum tipo de termogênico, aí o que altera nessa composição aí? Então, altera muito, né? E nesse quesito de suplementação, é outra coisa que a gente tem que enfatizar muito, porque os praticantes de atividade física estão usando assim, aleatoriamente, indiscriminadamente. No caso, começa a usar sem uma orientação, isso pode causar a longo prazo, né, crônico aquilo ali, começa a causar demanda maior para o organismo, né? Sobrecarrega o rim, o fígado. Então tem que usar com cautela isso, é legal estar orientado direitinho o que vai usar. Exemplo, uma pessoa que já tem na dieta normalmente do brasileiro especificamente, é bem proteica. Então a gente já tem uma demanda muito grande de proteína na dieta, de alimento, né? Ovos, carne, frango, queijos, em geral. Aí essa pessoa não deveria jamais usar um suplemento à base de proteína, né? Nesse caso, por exemplo, e quando fica esse mito, não é? Essa condição até, vamos dizer, até cultural brasileira, dizer, não, eu faço do meu jeito, eu não preciso de ter aí a ajuda de um profissional. O que você então diz da importância de consultar um profissional nessas mais diversas áreas aí, na questão física, na questão da saúde? Dá esse recado aí para o nosso telespectador. Então, isso é muito importante, né? O acompanhamento com o profissional habilitado, né, em cada área, educador físico, nutricionista, médico, é essencial, justamente para não causar sobrecarga, né, para o organismo, né? O organismo é uma máquina muito perfeita, então ele necessita das demandas individual para cada pessoa. Então esse acompanhamento é essencial, a prática de atividade, né? Igual você perguntou sobre os termogênicos, né? Termogênicos também são outra coisa que está sendo usada assim, sem noção mesmo. As pessoas estão usando demais, já chegam para mim usando, né, o termogênico e tudo. O termogênico altera a pressão, né, a quantidade de cafeína, os pré-treinos, né, que tem vários compostos, né? O termogênico, no caso, é a cafeína
né, sozinha, isolada, né? O pré-treino tem vários compostos, né? Aí vem betalanina, arginina, cafeína, tem uns que tem até efedrina, são os importados, né? Então isso aí causa uma alteração na pressão, a pessoa já vai ficar com hipertensão. Tem pessoas jovens chegando com 20 anos assim com hipertensão já. E a gente viu aí, eu neste domingo, eu acompanhei parte de uma matéria na televisão. Eu não me lembro aqui agora para dar os créditos, porque como eu peguei pela metade, eu não estou lembrado aqui, foi muito rápido. Não sei se foi na Rede Globo ou se foi na Rede Record, uma matéria sobre isso. Anabolizantes. Sobre os anabolizantes, né? Então, aí falou lá, o que eu vi foi a parte de uma menina que ela chegou em casa com uma dor de cabeça, a vida dela passou a ser isso. E ela consumindo esses produtos, a mãe detectou esses produtos no seu quarto, e aí essa menina chegou um dia com dor de cabeça, foi levada ao médico e lá ela morreu. Aí o médico disse, olha, o coração dela estava como se fosse de uma pessoa de 70 anos. É justamente isso. Tipo assim, os anabolizantes, assim, no caso, causa hipertrofia, né? Alta de testosterona, né? Testosterona que é o hormônio masculino, que no caso, aumenta a massa muscular. E nesse caso, o coração é um músculo. Ele vai hipertrofiar da mesma forma. E sem contar que nessa hipertrofia causa lesão na parede epitelial do coração e tudo. Então, no caso, tem que tomar cuidado mesmo com esse uso indiscriminado de anabolizante, em geral, né? As pessoas estão usando muito, sem contar, porque acaba virando uma disfunção, né? A pessoa começa a ficar com vigorexia, que nunca fica satisfeito com o físico. Tá forte, tá legal e tudo, mas não tá satisfeito. O corpo tá bonito, tá definido. Tá bonito, né? Mas aí quer mais. Quer mais e mais e mais. Então, é um distúrbio mesmo, psicológico que a pessoa causa, né? Então, fica com a vigorexia e sempre tá bem, aí fica dependente do uso desse tipo de anabolizante. Vigorexia. Vigorexia. Isso. Eu não conhecia. Isso. Aí, ó, mas é só conhecimento aqui de tudo. Como os distúrbios alimentares, né? No caso, a bulimia, a anorexia, a vigorexia chegou aí com esse modismo de academia, no caso de ficar bonitão, sarado, né? Todo mundo quer ficar... Corpinho do verão, isso, né? Agora, Vanessa, a gente pensar para esse telespectador, para a gente mesmo, e à noite, o que deve se consumir, assim, o que é indicado para quem já está fazendo aí essa prática dos exercícios físicos aí? Isso é uma boa pergunta. Como eu falei, a alimentação é um contexto geral diário, né? Tem a demanda metabólica individual de cada um e tem a taxa metabólica total que a gente divide entre as refeições diárias. Quanto mais fracionada for a dieta, mais saudável, mais interessante né? E no período da noite seria legal, assim, igual a gente fala, né? A principal refeição é o de jejum, café da manhã. Aí o café da manhã a gente vai sempre diminuindo um pouco. Vale aquela máxima de café da manhã você come como um rei, justamente. O almoço como um príncipe e à noite você come como um plebeu? Isso, justamente. Vale mais ou menos mais ou menos isso mesmo, né? E os carboidratos, tem muita gente que dá muita vontade de comer carboidrato no período da noite, né? Porque no caso não está fracionado legal a dieta, fica excluindo bastante carboidrato. Carboidrato para ganho de massa muscular é até mais importante do que a proteína. As pessoas ficam muito assim, proteína é whey protein, é BCAA, HM-beta, vários suplementos que ajudam nesse processo e não é bem por aí. O carboidrato é tão importante para mais, entendeu? Então, mas ainda assim tem que aliar. E às vezes a gente tem que tomar cuidado sobre aquela questão também, às vezes, de um não anular o outro, também tem isso, né? Tem isso, que se consome, justamente, né? Porque a dieta a gente tem os 3 macronutrientes, né? A proteína, o carboidrato e o lipídio, que são essenciais para o organismo. A gente precisa de todos eles em todas as refeições de preferência, né? Então, à noite seria legal comer, vamos supor, os tubérculos. Os tubérculos a gente usa bastante para os praticantes de atividade física. Exemplifica aí pra gente o que vem a ser os tubérculos. Isso. Os tubérculos são os carboidratos provenientes de baixo da terra, batata doce, cará, inhame, mandioca. A batata inglesa não é tão interessante porque ela não tem tanta fibra, né? Igual esses outros que eu citei aqui agora, né? Aí, então é interessante, vamos supor, uma porção de batata doce com uma proteína magra, um filé de frango, um omelete, ovo. Ovo é um alimento mais completo, ele está entre os 7 melhores alimentos. Ontem nós falamos aqui exatamente sobre o ovo, inclusive o Vini ontem fez aqui, o Vini é o nosso diretor de áudio lá, você tem que ver, ele se deu bem aqui, omeletão no pão. Justamente. E foi embora, né, Vini? Aí, delícia. Estamos de olho em você, cara.
Omelete é perfeito, né? A gente faz omelete com uma vagenzinha, omelete com espinafre, então assim, dá para brincar muito com o ovo, né? No caso é crepioca hoje em dia tá bem legal, que a gente fez uma mistura da tapioca com o ovo. Ficou bem legal e coloca bastante fibra, pode colocar uma chia, uma quinoa, né? A quinoa também é outro alimento funcional, que está também entre os 7 melhores alimentos, né? Isso tudo é o enriquecimento que a gente tem enquanto, por exemplo, já de um contexto de uma alimentação normal. Normal. Né? Deveria ser assim. Isso. Não é, Vanessa? Aí, só que para aqueles que praticam atividade física, aí tem que ter esse critério um pouquinho maior para não causar mais danos do que benefícios. Justamente, né? A demanda, quando a pessoa começa a praticar, aumenta um pouquinho, né, de nutrientes, né? Os antioxidantes, a gordura boa, né? Um ômega 3, então entra vários suplementos que às vezes, vamos supor, peixe, ômega 3. O peixe daqui não tem muito ômega 3, né? Tem quase nada de cativeiro, no caso, né? O ômega 3 é só peixe de águas geladas, profundas. Então requer a suplementação. Tem algum tipo de suplemento que tem necessidade, né? Então, e outros não, e as pessoas têm que saber, né? Ter orientação direitinho para saber qual seria o ideal. E o consumo aí, por exemplo, das oleaginosas lá, castanha, fala pra gente, então, nesse contexto aí, aliando a atividade física. Muito top também, é muito usado, né, na dieta, eu sempre introduzo algumas oleaginosas. Fala o nome pra mim direito. Porque aí oleaginosas. Oleaginosas. Isso, viu? Oleaginosas. Eu falei, tá tudo certo. Foi o que eu falei desde o princípio. Tá certinho. Então, as oleaginosas são muito importantes também, a gente usa bastante as oleaginosas, no caso castanha do Pará, macadâmia, né, a amêndoa, que eu gosto de introduzir bastante, né. As oleaginosas têm as gorduras boas, né, tem ômega 3, 6 e 9, no caso, então dá para assim, a gente usar, não em excesso, né, todo mundo, como é muito gostoso, as pessoas costumam querer comer demais, né, castanha do caju, não tem como. Aí sempre é a quantidade que a gente põe lá, né, porque a quantidade de lipídio que precisa, proteína, elas são até bem completas, é interessante sim, mas aí a quantidade tem que tomar cuidado. E sem contar que as oleaginosas, do amendoim em geral, elas têm a aflatoxina. Essa aflatoxina intoxica um pouco o organismo, sabe? Às vezes dá gases, dependendo do indivíduo, né? Cada indivíduo é uma pessoa, né? Então, no caso, tem umas pessoas que dão umas reações assim que não é interessante ficar usando em excesso. Muito bem. Vanessa, nós queremos agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço. A Vanessa aqui, ela tem o seu consultório. Isso. Aqui em Belo Horizonte também. Isso, eu tenho meu consultório. Né? Então, deu aí os seus contatos também. Você está na Prime Fit também? Isso, eu estou na Academia Prime Fit aqui, né, na avenida aqui pertinho aqui. Então, no caso, é na avenida, meu telefone é 8830-8896, né? E aí é tranquilo, aí pessoal, para ter um acompanhamento nutricional, sou nutricionista esportiva funcional, né? E aí dentro disso a gente dá um plano alimentar completo, individual para cada um, né? E aí tem um bom resultado, e otimiza bem o resultado, né? E o pessoal aí que já está preocupando com o corpinho do verão, não adianta chegar ali naquele meio ali entre Natal e Ano Novo, se preocupar ali, já tem que começar agora, cuidando, para no Natal e no Ano Novo não cometer os excessos. Isso é importante falar. Importante falar, sim, porque no caso não adianta uma coisa assim imediatista. Todo mundo é muito imediatista, que é um suplemento milagroso, que pensa que o nutricionista vai fazer milagre. E não, é tudo um contexto e é mudança de hábito mesmo, é mudar a vida mesmo, entendeu? Quer perder num instante o que levou anos para conseguir. Não, isso não existe mágica, pensar que anabolizante faz mágica, que existe um suplemento milagroso, que existe uma pessoa diferente, um profissional que vai fazer. Não é isso, requer muito esforço, muita dedicação, foco, né? Principalmente em atividade física, em tudo, é um contexto geral. Né? Muito jóia esse papo aqui com a Vanessa. Vanessa, obrigado. Obrigada eu. Nos presenteado aí com o seu conhecimento. Porque é isso que o nosso telespectador merece. Obrigado, que ótimo. Obrigada eu, obrigada. E um abraço. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.